Você sabia que pode aumentar o valor da sua aposentadoria, jogando algumas contribuições fora? Parece estranho, não é verdade? Mas é exatamente isso que a revisão do descarte permite. E acredite, tem gente aumentando a aposentadoria em 700 mil até 2 mil reais por mês só com essa regra. Tem pessoas que contribuíram a vida inteira, mas lá no começo receberam salários muito baixos. E é justamente isso que puxa o valor da sua aposentadoria para baixo. A boa notícia é que, em alguns casos, a lei permite descartar esses salários ruins e aumentar o valor do seu benefício. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Tatiana Sampaio, advogada especialista em benefícios do INSS há quase 20 anos. E aqui nesse canal a gente conversa sobre como aumentar a sua aposentadoria, contando tudo que o INSS não quer que você saiba. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como funciona a revisão do descarte de contribuições, uma das revisões mais poderosas para aumentar o valor da sua aposentadoria. Eu vou te mostrar com exemplos práticos, valores reais e explicar como descobrir se essa revisão pode mudar a sua aposentadoria. Então, não perde tempo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui você aprende a não deixar nenhum centavo para o INSS. A revisão do descarte é uma possibilidade criada a partir da reforma da Previdência de 2019. Ela funciona assim: quando você se aposenta, o INSS faz um cálculo para gerar o valor da sua aposentadoria. E ele faz uma média de todos os seus salários de contribuição. O problema é que, se no meio da sua vida de trabalho você teve salários muito baixos, esses valores estão puxando a média da sua aposentadoria para baixo. E o que a revisão do descarte permite é que o segurado, que o aposentado, exclua alguns desses salários muito baixos para melhorar o cálculo da sua aposentadoria. É como se você pudesse jogar fora mesmo algumas contribuições que são ruins e atrapalham a sua média. Então, quando você faz isso, a média do valor sobe. E quando a média sobe, o valor da sua aposentadoria também aumenta. Então, em vez de receber menos, porque você teve períodos de baixa remuneração, você pode recalcular o valor da sua aposentadoria e passar a receber muito mais. Antes da reforma da Previdência, lá em 2019, a regra era assim. Era muito mais simples. O INSS descartava automaticamente os 20% menores salários. Isso fazia com que a média ficasse mais alta, porque os piores salários já foram eliminados. Depois da reforma, a regra mudou. O cálculo passou a considerar 100% dos salários, inclusive os mais baixos. E foi exatamente aí que muita gente começou a perder dinheiro. A revisão do descarte vem para corrigir isso. Ela é a chance de você excluir novamente alguns salários ruins, mas com uma condição muito especial. Ela só vale a pena se você for descartar quando essa exclusão realmente for aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, cada caso é um caso diferente e precisa ser analisado com cuidado. Antes da reforma da Previdência, a regra era simples. O INSS pegava todos os salários de contribuição do segurado e fazia uma média, descartando automaticamente os 20% menores salários. Então, os piores salários, aqueles do começo da sua carreira, lá da época em que você começou a trabalhar e recebeu menos, não entravam para o cálculo. Isso ajudava a melhorar a aposentadoria. Só que depois da reforma, essa regra mudou. Agora, o cálculo passou a considerar 100% dos salários, inclusive os menores. E isso prejudicou muita gente que pegou todos os salários, inclusive os salários mais baixos, para fazer o cálculo da aposentadoria. E é aí que entra a revisão do descarte. Ela é a chance de excluir novamente alguns salários ruins do seu cálculo. Mas muita atenção, porque só vale a pena fazer essa revisão quando realmente aumenta o valor da sua aposentadoria. E por isso é importantíssimo analisar o seu caso. O seu caso precisa ser analisado com todo cuidado. Imagina o caso do seu José. Ele tinha uma média de 2 mil reais. Só que no início da carreira ele teve salários muito baixos. Quando o INSS calculou a aposentadoria, o valor da aposentadoria dele caiu para R$ 1.800. Com a revisão do descarte, o seu José conseguiu eliminar esses salários ruins do cálculo da sua aposentadoria. E o resultado foi uma aposentadoria recalculada para o valor de R$ 2.400. Imagina o que significa uma diferença de R$ 600 a mais todo mês na sua conta, no seu bolso. E mais, em 10 anos, isso vale R$ 72 mil no seu bolso. Essa revisão é voltada para os segurados que se aposentaram depois da reforma da Previdência, depois de 13 de novembro de 2019.
Quem já se aposentou antes, normalmente já teve o descarte automático dos 20% dos salários. Mas tem um detalhe que eu preciso te contar. Não basta querer descartar. É preciso analisar se o descarte realmente vai aumentar o valor da sua aposentadoria e se ele é para o seu caso. Em alguns casos não compensa e pode não mudar nada ou até prejudicar a sua aposentadoria. Um dos maiores problemas é que o INSS não analisa automaticamente essa possibilidade de descarte. Na maioria das vezes, o INSS simplesmente concede a aposentadoria com base nos 100% dos salários que você teve. Mesmo quando descartar alguns salários, seria muito mais vantajoso para o seu caso. Milhares de pessoas, por causa disso, estão recebendo menos do que deveria, justamente porque o INSS não aplicou corretamente essa possibilidade de descarte dos menores salários. E aí eu quero te perguntar, até quando você vai receber menos do que você tem direito? Você já parou para pensar que o INSS pode estar deixando de te pagar, pode ter dinheiro escondido na sua aposentadoria? Talvez você esteja vivendo com dificuldade, sem imaginar que poderia ter 500, 800, até R$ 2.000 a mais todo mês no seu bolso. Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. É porque com certeza você acha que você está recebendo menos do que você merece e porque você precisa ouvir. A sua aposentadoria pode ser maior e você pode ter atrasados para receber. Então escreve aqui nos comentários, eu quero a minha aposentadoria máxima. E não perde a oportunidade. Já clica no link na descrição desse vídeo e fala diretamente com a minha equipe. Nós podemos analisar o seu caso, recalcular a sua aposentadoria e verificar se você tem direito a essa revisão. A revisão do descartes é uma das formas mais inteligentes de aumentar a sua aposentadoria, mas só funciona se for feita com o cálculo correto. Não deixe para depois. O prazo de revisão é de até 10 anos e cada mês que passa pode ser dinheiro perdido. Eu respeito a sua história.